Olá, seja bem-vinda e bem-vindo você também aqui a mais uma edição do Na Volta a Gente Compra, esse podcast delícia que a gente fala sobre todos os medos, alegrias, dificuldades, né, do maternar. E olha, hoje o tema é um tema, assim, que acho que atravessa todas as mães e pais também, porque quando a gente quando a gente coloca uma criança no mundo, quando a gente recebe uma criança, eu acho que nasce um medo muito genuíno, né? Um instinto de superproteção, né? Quem se achava muito corajoso, muito valentona, né? Isso meio que cai por terra, porque você só quer proteger aquele ser, você quer que ele não se machuque, não quer que ninguém fira as emoções dele, né? Fisicamente, mentalmente. Se deixar, a gente coloca numa bolha, né? Mas a gente não pode colocar, a verdade é essa. A gente tem que pôr essas crianças, esses filhos, essas pessoas no mundo. E para falar um pouco sobre isso, sobre a permissão para que os filhos se arrisquem, a gente tá aqui hoje com uma mesa, assim, muito especial, com mãe de adolescente, mãe de criança, para trocar, para entender como são as diferentes fases. Paola, minha amiga querida, estamos aqui nessa missão, né? De desvendar esses medos e derrubar alguns também, né? Nossa, total. Aliás, essa troca nossa aqui é fora dessa mesa também, do tipo, você deixaria, amiga? Você acha que a gente deve? É justamente nesse lugar, né? E não só nessa questão de machucar fisicamente, cortar, enfim, mas eu acho que machucar os sentimentos, chatear, eu acho que isso tudo envolve os riscos que todos nós corremos, mas que a gente quer botar nosso filho ali numa redoma que não é possível. E que bom, né? Porque a gente quer ter filho corajoso, independente, mas no fim das contas a gente fica ali com a rédea do tipo, ai, será que eu tenho essa força toda para aguentar se acontecer alguma coisa? Enfim, a gente tá aqui também muito bem acompanhada por duas mulheres, mães. Olha, somando aqui essa mesa, gente, tem 9 crianças. Uau! Olha a loucura. Cada uma delas tem 3 meninos e é isso. Carol Delboni, ela que é psicanalista, educadora, especialista em adolescência, tem 3 filhos, o Pedro de 20, o Lucas de 18 e o Felipe de 16. É casada e tem uma rede de apoio também ali bem presente. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, gente. Super obrigada. E é isso, Lu. Apresenta a sua convidada também. Nossa, essa convidada também tem 3 filhos. Que coincidência, né, Pá? Muito. Porque eu e você temos meninas, né? Somos mães de meninas. Eu uma, a Paola 2. E as nossas convidadas têm só menino. Então, dá pra fazer um grande encontro dessas crianças. Colocar pra brincar. Quem tá aqui na minha frente é a Renata Gomes. Muito bem-vinda. Ela que é assessora de eventos. São 3 meninos. Um de 11 anos, que é o Bento. O Benjamin, de 5 anos. E o Noah, né? De 4 anos. Casada também, com o pai dos filhos dela, e tem uma rede de apoio também presente. Graças a Deus! Bem-vinda! Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Eu permeio aí vários mundos, né? Eu sou neuropsicopedagoga, atuo na Prefeitura de São Paulo também e trabalho com eventos e atuo em 2 redes de mulheres. A rede de mulheres que voam e a compra de Mamãe Preta. Nossa. Que legal. Tem mais coisas, mas não vou nem falar. Gente, ser mulher é uma grande loucura, né? Você tudo e ainda é mãe. É um guarda-chuva. Não, uma loucura, né? E vários pratos ali, né? Tem que equilibrar, não tem o que fazer, né? É a vida que segue. Já passei dos 40, mas estão aí. É a multi do multi, né? Muitas multi. funções, mas é bom. E eu queria olhar, então, vamos olhar para esses nossos medos, receios, vontade de colocar nessa bolha que eu mencionei, né? Como que foi para vocês o começo? Vamos voltar atrás, bem atrás, né? Pra entender, né? Se vocês se consideravam, antes de se tornar mãe, mulheres corajosas ou medrosas, né? Como que era essa relação de vocês e como que essa chavinha virou depois do maternar? Quer começar? Quer que eu comece? Não, pode começar. Eu, na verdade, só passei a ter um medo, que era o medo de morrer. Eu nunca tive medo antes de morrer, e depois que você tem filho, você passa a ter medo de morrer, porque você sabe que você não pode morrer, né? Nossa, ainda que exista uma rede de apoio, ainda que tenham avós, ainda que tenha o pai. Então, isso sempre ficou muito presente em mim. Então, eu passei a carregar esse medo. Agora, com os meus filhos, eu diria que eu sou a mãe desencanada. Que delícia. Eu demorava, por exemplo, assim, tinha que acontecer alguma coisa muito grave para eu levar num hospital. Tinha que acontecer alguma coisa muito assim para eu falar, então põe o sapato, porque eu mando descalça, porque eu ando descalça. Então, eu mando descalça. Eu sempre fui o oposto ali da super proteção e do medo que algo acontecesse com eles fisicamente, quando eles eram crianças, e agora na adolescência. É óbvio que você pensa, né, de algum perigo, porque todos estão sujeitos, mas eu não tenho esse medo.
A sua criação foi assim? Tipo, sua mãe sempre te deu essa liberdade? Porque eu acho que isso vem muito... Eu sempre tive pais muito... que deram muita autonomia para mim e para minha irmã. Sempre ensinaram a gente a resolver alguma questão, a perguntar, a se estiver na rua, como é que você faz, a procurar o ponto de ônibus, a procurar o que você tivesse que procurar. Eu sempre fui muito solta. Então, eu sempre... Solta no sentido de liberdade mesmo. Então, eu sempre fui aprendendo muito quais eram os caminhos, quais eram os horários. Né? Quando eu tenho 49, gente. Quando eu era criança, e mesmo quando eu era adolescente, não existia celular, né? Quando eu era adolescente, era orelhão na rua. E você não ficava ligando. Você avisava antes de sair de casa para onde você estava indo, o que você ia fazer, e acabou ali. Então, tinha uma relação de confiança e acho que de autonomia mesmo, de prover autonomia para aquele adolescente. E eu acho que é o que eu tento fazer com os meus filhos. Sim, você sentiu que isso foi positivo para você, no caso? Super, né? Super. Engraçado, gente. E você, Renata? Então, eu sou uma mãe também muito relax, assim, com os meninos, né? Muito tranquila. Eu tinha muito medo do parto. Então, o parto me assustava muito, muito, muito. Mas como eu perdi a primeira gestação, o segundo foi prematuro, aí fiquei no hospital e aquela coisa, eu dei uma relaxada. A minha mãe sempre foi uma mãe muito protetora. Então, eu fui trabalhar com 21 anos. Fui namorar depois disso. Hoje eu tenho 47 anos, mas assim... Minha mãe sempre protegeu a mim e as minhas irmãs, que eu sou a mais velha de outras 3 mulheres também. Então, com os meninos, eu sou muito relax, assim. Meu marido, ele que leva para dar vacina, vai na reunião da escola, porque ele também é da área da educação. Então, a gente é muito tranquilo. Eu confio bastante, assim, confio nas professoras quando tem que ir para a escola, porque eu vivo os 2 mundos, né? Da mãe e o da professora. Óbvio, quando vai para um passeio, o primeiro passeio do Bento, eu fiquei chorando na porta da escola. E a minha vontade era de ligar para... Eu conhecia as professoras, eu ficava assim, liga pra mim, relaxa. Confia, você não confia? Não, eu confio, tá bom, amiga, eu confio em vocês. Porque eu falava isso pras minhas mães, né, os meus alunos. Olha, confia na professora, confia em mim, eu tô aqui. Então, eu também tinha que confiar. Mas eu sou bem nesse nível também, assim. Não quero que machuque, não quero que quebre perna, mas também eu deixo viver. Vai se arriscar. Vai se arriscar. Foi interessante ouvir essas 2 mães de meninos aqui, porque olha, gente, olha, voltando até um pouco pra minha infância, assim, minha mãe foi extremamente super protetora. Tenho uma irmã mais velha, ali 3 anos, a minha irmã sempre foi muito boazinha e eu sempre fui a pessoa que, se você falasse duvido, eu tava lá já rachando a cabeça, quebrando o dente, quebrando a perna, o braço. Tipo, todas as férias era no hospital porque eu quebrei alguma coisa. Ou porque alguma coisa, tipo, ela não estudou e foi mal na prova, agora a gente não pode viajar que tá de recuperação. Então, essas coisas eu era tipo, e a minha irmã lá, a primeira da classe, uau, incrível, e eu lá, vou quebrar um braço, porque afinal tá muito parado essa vida. E aí, tipo, e minha mãe sempre ficava, não vai que você vai se machucar. E eu ia lá e me machucava. Então, eu sempre fui essa criança, tipo, eu vou lá e vou tentar. Eu vou lá e vou tentar. E meu pai sempre falando, vai lá e tenta. Se der ruim, deu ruim. Só não morre, tá bom? Mantenha isso. Não morra, sua mãe vai me matar depois. Mas, tipo, vai lá e faz isso. Até na época de, tipo, adolescência, minha mãe não queria que eu pegasse o carro dela. Não, você é louca, vai bater o carro. E meu pai foi lá, pegou o carro da minha mãe, me emprestou e eu bati. E ele falou, né? Seu pai também queria, né? Aí ele assumiu a culpa. Muito pai mesmo. Muito pai. Tipo, eu acho que é muito engraçado essa questão do pai. Vai, tenta, você consegue. E da mãe, que medo. Será que isso vai ser como pra ela? E eu acho que, assim, a questão de ser mulher, né? Eu hoje vejo as minhas filhas como... Vocês são mais vulneráveis. Eu sei que a vulnerabilidade da mulher, ela é evidente. A gente sabe que isso em todos os lugares vão chegar em algum momento na vida delas. E aí, eu acho que isso faz com que a gente, tipo... crie alguns discursos também, do tipo... Filha, ninguém vai ter que te dizer se você pode ou não. Você pode, entendeu? Eu acho que nesse lugar, assim, de... Você tem que se arriscar, mas cuidado, porque não pode ser. Então, eu tenho essa coisa muito dupla do tipo... Eu fui uma criança ousada, que ia lá, arriscava, tentava, isso foi bom pra mim. Tipo, até hoje em dia, não, eu vou lá e vou conseguir isso aqui. Posso cair, bater, nanana, mas eu vou tentar, entendeu? Eu acho que isso faz parte até da essência. Mas também tenho essa questão de quero filhas independentes, corajosas, fortes, prontas para enfrentar qualquer coisa, qualquer situação, mas cuidado, por favor. Vem aqui, né? Puxa a rédea, né? Posso te ajudar pra você não se machucar? Então é muito doido isso, né? É muito, e sabe que
A gente tava falando, a Carol tava falando de outros tempos, né? Eu tenho 39 anos e cresci no interior, cresci em condomínio fechado, então era tipo assim, né? A bolha da bolha. Então eu tinha essa autonomia naquela época também de viver na rua. Mãe, tô indo ali na casa da minha vizinha. E rodava o condomínio inteiro, que era imenso, e voltava às 6, 7 da noite, tá tudo bem, porque ela sabia que eu tava dentro de um espaço seguro ali. Claro, controlado, assim, né? Na medida do possível. Mas assim, a minha irmã mais nova também se quebrou toda, era ponto, era braço, porque subia em árvore, porque tinha toda essa questão. E hoje eu vejo, por exemplo, lá no condomínio onde eu moro, que é um condomínio de prédios, né? Tem várias torres, um espaço ali de lazer. Eu vejo uma coisa que eu comento com meu marido, só tem meninos ali, assim, da idade a partir de 7 anos, né? Meninos, um grupo, assim, de uns 15 meninos tem. E fim de semana eles estão, assim, ó, tocando terror no prédio, inclusive. Subindo, descendo, quebrando coisa pra lá e pra cá. E a gente tava comentando com as mães esses dias, né? Que curioso, porque quando as meninas descem, as meninas ali de 6 a 10 anos, sempre com supervisão, sempre desce uma mãe junto. Eu achei isso muito curioso. E os meninos não, eles ficam totalmente soltos. Então eu acho até ia perguntar pras meninas isso, né? Se elas acreditam. É muito difícil a gente ficar nesse e tentar colocar, né, o sapato do outro. Mas tem esse marcador de gênero que acho que a gente tem que observar, né? Vocês acham que se vocês fossem mães de meninas, vocês estariam na mesma tranquilidade ou talvez teriam outro ponto de preocupação? Eu acho que com certeza eu teria preocupações que com os meninos eu não tenho. Ainda que, vamos supor, é óbvio, né? Assim, as meninas estão muito mais sujeitas, por exemplo, à violência sexual, a um abuso, né? Mas eu sempre também marquei essa história com os meninos, com os meus filhos, principalmente em banheiro ou vestiário. Eu tenho 2 que são atletas, então tem muito vestiário, tem muito banheiro. E eu sempre marquei também, assim, toma cuidado. Não é pra, se tiver alguém olhando, se você perceber alguma coisa, chama um adulto. Ou põe a roupa, para de fazer o que você está fazendo, sai do vestiário, pede ajuda. Mas é óbvio, né? Estatisticamente, a gente sabe que as meninas estão mais sujeitas. Então, é provável que eu desceria ou pediria pra alguém descer pra ficar junto no prédio. Se fosse menina, com as minhas irmãs que eu ajudei a criar, eu era bem assim, mais rigorosa, ficava mais no pé, levava, buscava, tava sempre presente. Com os meninos, acho que a gente dá uma... É a questão da sociedade mesmo, né? Menino de um jeito, menina do outro, então a gente... inconscientemente a gente tem isso na criação também, né? Você falando e eu começo a pensar como era com minhas irmãs e como eu faço com os meninos hoje. Minha irmã caçula, ela até briga. Ela, nossa, com a gente você era tão rígida e você era assim. Com os meninos, né, tá tudo bem. Só porque é seu filho, você também me criou. Né? Mas tem essa diferença com as meninas, sim. E eu penso até que, por exemplo, também tem os irmãos mais velhos que cuidam dos mais novos. Eu mesma tenho um irmão que é 5 anos mais velho que eu. Então, minha mãe ficava muito tranquila porque a gente não era dos mesmos grupos, mas estava sempre de brincando olho. Meio que tava perto, ali, de olho, né? Um irmão homem cuidando. Então, acho que talvez até a gente pensar também nisso de passar para os meninos deles se cuidarem e cuidarem das meninas também, né? Não só das irmãs, mas das meninas, quem tiver né? Das primas, né? De uma amiguinha que é vizinha. Eles têm muito isso também. Os meus 3, não sei se os seus também são assim. O mais velho, ele é good vibes. Então, quando a gente resolveu ter mais, eu falei, nossa, vai dar tudo certo. Porque vai dormir a noite toda, é bonzinho. Teve uns problemas quando nasceu, mas assim, a gente superou. Falei, vai ser super relax. Aí veio o Benjamin, que o Benjamin era um liquidificador aberto. Desde quando ele saiu da minha barriga, eu falo pra ele, hoje ele fez 5 anos, eu falo, Benjamin, você chora igual você saiu da maternidade. Com tudo e pra tudo. Aí ele, mãe, tudo ele chora. E aí veio o Noah, que foi em pandemia, né? Claro que eu tinha coisa pra fazer, porque eu dava aula online, não sei o que aconteceu. Veio o Noah, que eu chamo ele de Kinder Ovo. E ele é totalmente também, assim, do relax, né? Ele tava ficando agitadinho, porque fez 4 anos e tal. Mas ele gosta muito de música, e ele é mais na onda do Bento. E o do meio é uma loucura, se ele tirou a gente da zona de conforto total. Mas ele é muito carinhoso. Ontem eu fui fazer as unhas, ele, mãe, sua unha tá linda. Ele olha a unha, ele olha cabelo, ele sabe onde eu guardei tudo. Ao contrário do pai, que eu falo, às vezes eu falo assim, amor, tem que pegar tal coisa, né? Aí o Benjamin fala, minha mãe guarda aqui, ó. Eu sei que a minha mãe coloca aqui. Então tem muito essa diferença também da idade deles, né? E a maneira como a gente cria. Eu olho pro Bento, às vezes eu falo assim, a mamãe vai em tal lugar. Ele nem percebe que eu fui nem que eu voltei. O segundo sabe tudo. O terceiro tá mais ou menos. Às vezes ele percebe, às vezes também não percebe. Então tem muito essa diferença também da criação e de um pro outro, né? Quando vê, a gente faz esse contraponto. Eu não sei se vocês também têm isso, porque
quando a minha filha mais velha começou a entender um pouco mais, né, tipo, historinha, ou entender, tipo, já chupa um pirulito e as pessoas oferecem, eu detesto que façam isso, mas oferecem ali naquela coisa, eu comecei a enxergar um mundo meio perigoso. Então, tipo, primeiro que a gente saiu quando ela tinha 1 ano e meio de um apartamento, fomos pra uma casa de rua. E aquele portão me fez ter vários tipos de pesadelo. Eu imaginava alguém dando veneno na boca dela, alguém passando com um carro descontrolado e batendo, um cachorro pegando o braço dela e arrancando. Tipo, só desgraça. Os gatilhos. Portão do Portal. Gente, ó, só um tempo. Eu morava em casa de vila. Agora eu moro em casa de rua. Mas eu morava em casa de vila. A minha porta nem fechava. Eu nunca me esqueço um dia. Eu tô nessa casa há 5 anos, tá? O motoboy foi entregar alguma coisa na minha casa. Ele perguntou se era uma escola a minha casa. De tanta criança que tinha na minha casa. E a porta aberta. A porta aberta. Não fechava a porta. Nossa, gente. Aqui na cidade de São Paulo, né? E eu tinha vários receios nesse sentido, assim. Aí, quando eu entendi que a minha filha já entendia algumas coisas do tipo... Ai, o tio me chamou ali. Que eu tio? Não Quem vou, é o né? tio? Todo mundo é tio aqui. E aí, eu comecei a entender que eu precisava introduzir algumas coisas pra ela entender que nem todo mundo é legal, nem todo mundo é tio. E aí, eu tive um estalo, assim, lendo o dia todo santo dia a Chapeuzinho Vermelho. Já sabia de cor e salteado. Chapeuzinho. Aí eu falei, gente, vou mudar essa história aqui. Vou fazer a Flora aqui andando e o Lobo Mau é uma pessoa muito legal que chega pra dar um pirulito. E aí, a mãe fala pra ela, tipo, não aceita pirulito, porque a pessoa pode parecer legal, mas ela não é. E aí, eu ia fazendo, tipo, uma história comprida, hein? O cara oferecia pirulito, chamava pra ver cachorrinho, chamava pra comer um docinho, chamava pra ver a mamãe. Enfim, e a menina 2 anos assim, ó. Aí chegava no final da história e falava assim, o que você entendeu dessa história? Como professora, eu tô aqui pensando. Aí eu fazia alguns testes com ela. E ela já captava. Aí ela falava, não pode. Eu falava, isso não pode. Tipo, gente, e é uma coisa assim, a menina há 2 anos e eu já pensando que, isso vai servir pro resto da vida dela. Ela vai ter que entender que as pessoas podem parecer legais, mas a mulher vai estar vulnerável em algum lugar. Ali, vários, né? Não só nessa questão de ataque sexual, mas, tipo, no mercado de trabalho, tudo, de não né? sei o que lá. Tudo a gente sabe que as coisas são o peso muito diferente, né? Então, às vezes eu acho que é até precipitado, mas, assim, meio que é tanto medo de acontecer alguma coisa que às vezes eu falo a real. Olha, esse cara vai te roubar, levar embora, você nunca mais vai ver a mamãe e o papai. Nunca mais. Aí eu falo, nossa, será que eu tô sendo um pouco... Radical, né? Radical, mas é verdade. Mas é realidade. É possível, Hoje em dia, é possível. quantas crianças desaparecidas, né? Quantas crianças desaparecidas? Os meus não tomam refrigerante, mas assim, todo lugar que vai, alguém oferece. Quando você tá do outro lado, quando você vê alguém já tá... tava dando uma coca. Aí ele já fala, eu não tomo isso, eu não gosto. Faz bolinha, eles não curtem refri. Mas as pessoas oferecem doce desde sempre. O Bento teve intolerância. E aí, não podia comer mamão, um monte de coisa. Mas todo lugar que a gente ia, se deixasse 2 minutos com alguém, alguém dava. E assim, tem que ficar ali sempre, né, nessa... Porque eu acho que o risco, ele tá em vários lugares. Exato. Inclusive, no oferecer um doce ali, a criança não querer mais comer o brócolis. Tipo, Sim. Quem deixou? Quem deixou essa bala pra essa criança? Quem autorizou, né? Não, gente, total. Você sabe que a primeira vez que eu era super essa coisa de regra de, não pode comer nada que seja industrializado até os 2 anos, né? Beleza. Aí a Flora, época de pandemia e tal, ela tinha 9 meses e eu deixei ela com a mulher do zelador pra eu conseguir trabalhar. Porque tava uma loucura. Cheguei lá, depois de 2 horas, a Flora assim... Falei, o que ela tá comendo? Um sequilinho. Um Cheetos. Um sequilinho. Aí eu falei pra você acredita que você foi a primeira pessoa a dar doce pra ela? Nossa, a mulher quase... E engraçado que quando eu cheguei, a Flora cuspiu na minha mão. Ela tipo, acho que eu não posso comer essa coisa gostosa aqui, não. Você nunca me deu isso. Tudo sem sal, né? Mas eu acho que essa questão de... vai mudando muito, né? Desde bebê, do medo de enfiar o dedo na tomada, se afogar. Aí criança, o medo de ser raptado ou ser atropelado, e a adolescência, que é o que vocês estão vivendo agora, né? Quais são os medos que vocês sentem que, tipo, nossa, isso aqui eu não imaginei que eu fosse estar passando agora, mas, tipo, passa essa insegurança na minha cabeça porque são meninos, porque não sei o quê, enfim. Eu acho que o namoro, né, precoce, né? O Bento fez 11
E a gente já percebe que algumas meninas já ficam meio que, né? Tem umas conversinhas. Ai, fulana gosta dele, acha bonitinho. Ele ainda é bem de boa, né? Converso com ele, tudo. Ele meio que tá, tipo, mãe, tô dormindo com meus ursinhos. Mas o de 5, quando tiver 11... A gente já conversou e meu marido sobre isso, a gente já sabe que pra ele vai ser tudo bem. Ele vai namorar mesmo e tá tudo bem. Já deu pra perceber que ele vai Já, não, ele não vai estar nem aí pra isso, não. E as minhas irmãs também, elas ficam assim, ai meu Deus, Benjamin. Benjamin vai. Desgrila, que medo dessas pragas, né? Já fico imaginando uma norinha sentadinha na minha sala. Acho que o meu maior medo ainda é esse. Assim, ainda não cheguei na... A Carol tá chocada, gente. É cada uma que a gente fala... É um mundo novo pra ela. Essas mães estão preocupadas. Assim, droga e nada dessas coisas. Mas eu tô mais preocupada com a menininha sentada na minha sala. Não, pensa que ninguém vai sentar na sua sala. Você vai conversar, vai ensinar, vai fazer tudo. E se sentar na sua sala, tá ótimo. É o lucro, exato, eu tô sendo otimista. Você já tem... Eles são bem maiores, os 2 mais velhos já transaram, já tiveram relação sexual, enfim. Mas assim, já fizeram várias coisas da própria adolescência, que se espera acontecer na adolescência. E eu sempre lidei com isso de maneira muito natural, assim, conversando e falando e abrindo o jogo e dizendo, olha, eu já percebi que você já começou a beijar. Então, eu pergunto, assim, já teve vontade, pro mais novo, por exemplo, já teve vontade de ter relação sexual? Não, ainda não. Com 16, mas se você tiver, é isso. Aí, esse é um mais tímido, então ele fala, eu já sei. Não, você não sabe. Você acha que você sabe, mas você não sabe. Não, minha professora já me ensinou. Minha professora já me ensinou. Se eu quiser perguntar alguma coisa, eu pergunto pra ela. Eu falei, tá ótimo, você precisa ter alguém pra perguntar e tirar dúvidas. Mas o canal aqui tá aberto. Então, assim, o que eu faço, primeiro eu falo muito mesmo, abertamente, de todas as... o que tem que tomar cuidado, o que tem que acontecer, os riscos, o respeito com a menina, se for uma menina... Verdade. Seja lá quem for o outro parceiro, a pessoa que está do outro lado, mas o respeito com essa pessoa, o consentimento desse toque, dessa relação. E eu falo tudo abertamente. E o que eu faço, eu uso a linguagem deles para me comunicar com eles. Então, eu uso muito vídeo do Instagram e do TikTok de pessoas com quem eles se identificam pelo tipo de conversa, pela idade, nananã. E quando falo alguma coisa que eu acho que vale a pena eles saberem, eu mando para eles assistirem. Então, e eu falo, é isso, a bebida alcoólica, a droga. O meu mais novo, de 16, conversa muito comigo e conta muitas coisas. E ele até brinca, porque eu tenho uma coluna, né, que eu escrevo sobre adolescência e educação. E ele até brinca, ele fala, eu não quero amanhã abrir meu Instagram e ver o tema. Eu nunca ponho o nome, nunca, de nenhum adolescente, mas ele sabe. De casa. Eu falo, às vezes eu falo assim pra ele, amanhã não, mas daqui um mês... Eu vou falar sobre. Você falou desse ponto do celular, de você usar de forma positiva pra mandar, né, enfim, conteúdo educativo, pedagógico e tudo mais. Mas e esse medo do celular? A Paola já até fez um episódio aqui que era da questão de telas, mas eu queria ser específica na questão da saúde mental. Porque hoje a gente vive, né, uma epidemia, pra não dizer pandemia mesmo, né, de problemas de saúde mental em adolescentes, de questões relacionadas a suicídio, inclusive. Por causa dessa competição. Para meninas é muita competição, né, principalmente para as meninas, mas os meninos também sofrem com isso. Como é que vocês veem esse perigo desse celular? Quer dizer, é um estranho que pode estar dentro da sua casa, né? A gente tem tantas situações que a gente vê terríveis de pessoas que obrigam os adolescentes a fazerem coisas, né, pelo celular, enfim. Eu tô com muito medo dessa fase. De todos os chefões que eu já enfrentei nesse videogame de cada fase da maternidade, a minha ainda tem 3 anos e meio, mas eu tenho muito medo dessa fase realmente da saúde mental e dessa vulnerabilidade, porque o adolescente ele ainda tá formando autoestima, né? Enfim, deve ser muito tenso. Como é que vocês vivem e lidam com isso? Então, eu acho que, de novo, eu tive sorte dos meus filhos terem uma infância super preservada. Eles brincaram
em São Paulo, mas eles brincaram na rua, eles subiam em árvore, eles subiam em muro. Então, acho que o primeiro, eles e eu tivemos essa sorte deles nascerem num tempo onde não tinha ainda, as crianças não tinham esse acesso, as redes sociais também não existiam, né? E a infância ainda era muito preservada. É super complexo, porque eu acho que a gente tem várias questões aí para olhar, né? As crianças pouco brincam hoje em dia, por conta de um medo, de uma super proteção dos pais. Que preferem dar um celular na mão. Preferem dar um celular na mão, em vez de deixar a criança brincar lá embaixo no prédio, no parquinho, na praça, porque corre risco. Corre risco, você corre risco aqui. Com também, certeza. né? Esse é o ponto. Então é isso. Então, assim, a gente fala que... A gente fala na área da psicologia e da educação que eles vivem uma infância roubada, né? Porque a criança não brinca, ela tem brincado cada vez menos. Então, e é difícil, porque eu sempre falo também assim, você dá um celular ou um tablet na mão de uma criança, você está dando o que na minha época, na época desses pais aqui, representava o controle remoto da televisão. Só que quem tinha o controle remoto da televisão na mão era um adulto. Que ele chegava e ligava, punha onde ele queria e desligava a hora que ele queria. E acabou. Tá? O que eu faço hoje em dia? Eu dou na mão da criança o controle remoto. Por mais que eu tenha ali 200 aplicativos de bloqueadores e filtros, eu dei para ela simbolicamente na mão dela. Então, ela passa a negociar. As crianças pequenas negociam com os pais. E daí é isso. A hora que chegou na adolescência, se eu não conseguir oferecer uma infância saudável para essa criança, eu provavelmente vou ter dificuldade de oferecer uma adolescência saudável. E o que significa? É oferecer outras coisas. Oferecer outros espaços, outras alternativas, outros programas, outras conversas, outros diálogos. Se isso estiver equilibrado, não tem problema o tempo no celular. Até porque vai existir uma troca, tem um vínculo ali naquela relação que ele vai te contar alguma coisa. Né? Até porque você vai ter esse espaço aberto da conversa. É outro assunto que, por exemplo, eu converso muito com os meninos, né? Então, de jogar quando eles estão em jogo. Já entrou alguém? Você já prestou atenção? Não é para falar com quem você não conhece. Você sabia que às vezes o fulano pode entrar com o nome de Pedro, que é teu amigo, mas não é o Pedro? Como é que você sabe isso? Né? Exatamente. Como é que você vai prestar atenção nisso? Faz pouco tempo eu vi uma matéria, por exemplo, que mostrava os emojis que estão relacionados à exploração sexual. Eu vi também. Eu não vi. Mandei pra eles. Vocês já viram isso? Vocês podem ficar esperto, porque a hora que vocês verem um emoji desse ou receberem um emoji desse, isso aqui quer dizer isso daqui, ó. Isso aqui é pedofilia. Então, é esse tipo de coisa. Tem que informar. Eu falo, informação forma. Então, quanto mais informação eles tiverem, mais eles vão ser capazes de identificar uma situação e falar, opa, é melhor eu parar. Tem coisa errada. Tem coisa errada. É interessante. Sim, é a pluralidade que a gente tem de pais, né? De criações. Com certeza. Por exemplo, eu dando aula na rede pública da Prefeitura de São Paulo, eu tinha 35 alunos. Sozinha. Então, cada um vem com uma criação, cada um vem com um gosto, com uma opinião. Na primeira reunião de pais em fevereiro, o pai falou pra mim, olha, minha filha não tem caráter. Então, eu quero que a senhora ensine. Meu Deus. E aí, você fala, pai, Imagina. então, né? Aqui, não, mas a gente... Aí, o pai já sai com o bico desse tamanho, reclama com o diretor. Essa professora não vai dar certo, porque ela tem outro pensamento. E eu falei com ela e ela... E eu sempre falo com os meus pais assim, é meu por um ano e é seu pro resto da vida. E com essa turma de fevereiro, eu falei isso. Isso causou um escândalo na escola. Que foi assim... Querem que você pegue pra criar? Totalmente. Gente. Totalmente. Então, a gente tem que entender isso também. Pro menino, às vezes, não era nada. Ele abaixou a calça porque deve fazer isso em casa. E já viu o pai, já viu o irmão, já viu alguma coisa. E a sua filha tem esse entendimento. E a professora ali dentro, com 20, né? Na particular, ela tem 18, 16. Imagina eu com 35 pra eu olhar tudo que tá acontecendo. E tendo 3, 4 ainda autistas, cadeirante. Porque a gente tem toda essa realidade. Sim. Né? Todos os dias o professor entra na sala de aula com essa realidade. Então é muito maluco, né? A gente até tenta permear e dar uma segurada numa coisa em outra, mas... E por falar em ambiente escolar, como que vocês protegem ou trazem esse diálogo em relação ao bullying, em relação ao racismo, né? Como proteger os nossos filhos desse tipo de... Não vou nem dizer que é maldade, porque não é uma questão de maldade, né? É cultural, desse tipo de opressão mesmo, né? Que a gente vê presente nas escolas.
Gente, é a mesma coisa. Eu sou do diálogo. Conversando. Eu converso, eu falo, eu converso, eu mostro situação, eu trago exemplo. Então é isso. Quando tem uma situação de bullying, às vezes que você, né, que sai na mídia, eu mostro para os meus filhos, eu falo, vocês viram não sei o que aconteceu? Gente, mas nananã. Então, assim, eu tento sempre discutir com eles e conversar, trazer o assunto para a mesa mesmo. Escutar um pouco eles, né? E trazer uma visão de o que eu faria naquela situação, né? Ou o que já aconteceu comigo em algum momento na escola, ou com alguma amiga, enfim, o que aconteceu, né? E como é que a gente resolveu a situação. Então, são assuntos que eu acho que é isso. Tem que abrir o diálogo, né? Escutar e também poder dizer, né? E tem que marcar até algumas coisas que, assim, daqui você não pode passar. Esse limite, se você tiver em alguma situação, em algum momento com um grupo de amigos, e esse limite for ser ultrapassado, você pode sair desse lugar. Você pode, se você não tiver coragem de interromper a situação, você chama um adulto responsável. Mas, assim, tem limite que não se ultrapassa. Eu concordo que o diálogo ele é fundamental e a gente tenta colocar em prática todo dia, mas eu penso que também tem um desafio que cada criança às vezes na mesma família, cada uma vai receber a mesma orientação que você tá colocando, né? Cada um vai receber de um jeitinho, cada um é mais sensível, né? Então eu lembro que, por exemplo, nas situações em que eu já sofri bullying ou racismo na escola, eu era tipo a Mônica, eu sentava um pau naquele menino, meu. Vem, entendeu? Não é o comportamento, não façam isso em casa, mas assim, era a forma que eu tinha pra me defender. Sim. Eu poderia me retrair, me encolher no canto, entrar numa depressão, eu poderia chamar a professora, e eu tinha orientação em casa, mas é isso, acho que a gente passa a educação, acho que a grande aflição do maternário é a gente transmitir e nem sempre chegar do outro lado da forma que a gente teve a intenção, né? Então, acho que aí que a gente essa semana eu conversei com eles sobre o não, né? Porque o Benjamin tava insistindo, fazendo uma brincadeira, e o Noah chorando, né? A idade... 1 ano de diferença, então é uma guerra, né? Quando eles estão juntos assim, parece que tem 15 crianças dentro de casa. E aí o Noah chorou e ele cutucou. Eu falei, olha, o não é não. Acabou. Quando seu irmão não tá bem, ele tá chorando, é porque ele não quer mais. Então isso sirva pros 3. Aí o Bento, mas não fiz nada. Eu falei, não, mas você já tá ouvindo que o não é não. Então serve pra escola, serve pras amigas, né? Porque eu já vi que os meninos da sala dele tem mania de puxa o cabelo da menina, não sei o quê, puxa a mochila. Eu falei pra ele, ó, também não quero isso, não quero essa brincadeira. Ah, mas elas dão risada. Eu falei, não quero. Acabou. Então, é dessa forma que a gente tenta lidar. O Bento, com 6 para 7 anos, ele descobriu que ele era a única criança negra da escola. E aí ele veio me perguntar por quê, né? Meu marido é branco, mas eles puxaram mais a mim. E aí eles vêm mais com aquela coisa assim, tipo... E aí, mãe, né? O que a gente tá fazendo? Eu sou o quê? Eu sou branca, eu sou preto. Como é que a gente vai conversar? E aí sentei com ele, conversei, né? Falei da questão do racismo. Conversei com a minha sogra e com a minha cunhada também. Porque às vezes, pra pessoa branca sair com um menino preto, existem várias situações. De estar no restaurante, de ir no banheiro e voltar. Então eu expliquei, pode acontecer. Dele estar com vocês e ele sair, o segurança não deixar voltar. A minha coisa, pelo amor de Deus, eu quebro tudo, isso nunca vai acontecer. Eu falei, vai. Em algum momento vai. Né? Então, eu sempre falo assim, a questão da nossa vestimenta, né? Ontem eu fui para uma reunião relacionada a eventos, entrei num hotel muito chique, e aí parei na recepção e me apresentei e falei para ele, eu tenho uma reunião, mas é aqui embaixo, no centro de convenções. E ele falou, mas você vai ali, então, eles estão pintando. Eu falei, não, eu sei, porque a gente vai começar a fazer evento, e eu vim fechar uma parceria. Aí lá, então a senhora veio conversar com um pintor? Eu falei, não vim conversar com o pintor, vim conversar com o proprietário. Ah, tá. Aí meio que ignorou e falou, não, então é só ir. Aí fui, conversei com o rapaz, ele falou, eu não acredito. E eu fiquei um tempão na recepção, porque ele nem me atendia e também não falava onde era. Mas aonde você vai? O que você quer falar com quem? Então, assim, eu ensino pra eles também que isso vai acontecer na vida deles, em dado momento vão passar por isso. O Benjamin, ele teve bastante conflitos de 4 para 5 anos de eu sou preto, eu sou branco, por que você é preto, que meu pai é branco, que a minha avó é branca, minha outra avó é preta. E aí ontem, não sei o que eu falei, não sei o que, tem várias crianças negras, e aí quarta-feira a gente vai ver uma programação legal e tal. Aí ele falou assim, aí eu sou um menino negro. Ele entendeu, né? Não precisei brigar, porque eu falei, no momento certo ele vai
entender. Se entender. Isso é importante, mas a gente tem que conversar. É 24 horas, né? A gente não pode parar em tudo. Não estou falando só em questão do racismo, para a vida como um todo. O risco de viver, né? Constantemente. Mas você sabe que eu acho que eu vou aproveitar que eu tô com 2 psicanalistas aqui. Mas é essa questão de, tipo, mostrar a real. Olha, isso aqui pode acontecer, essa pessoa pode te roubar. Se soltar a mão da mamãe do nada na rua, o carro pode pegar e morre. Sim. Eu falo assim, abertamente. Morre. Morre. É horrível, nunca mais veio. Então, tipo, eu fico nesse conflito de... Tá, eu tô sendo a sinceridade... nua e crua com bem uma criança anos de 80, né? Total. Morreu. A mãe do Cris lá. A mãe do Cris. Não, exatamente. Olha, acontece isso. E aí, eu vejo muito isso como um reflexo de como minha mãe foi comigo. É tipo, na janela do nosso quarto, lá onde minha mãe mora até hoje, era no 2º andar, e ela falava... Subiu na escrivaninha, caiu lá embaixo, morreu. Vira tomate. Tomate, vira tipo, horroroso. E eu consegui imaginar isso. Eu falava, nossa, um tomate esmagado. Tem uma musiquinha, né? Então, eu acho que essa coisa eu acabei pegando. E assim, mesmo sendo uma criança ousada, que ia lá, quebrava tudo, costurava tudo, eu fui uma adolescente que também fez muita coisa de, tipo... pular a varanda e vazar de casa, pegar o carro e ir pra balada, voltar e entrar quietinha. Eu fiz. E aí, mas mesmo fazendo isso, eu tinha aquela coisa assim, eu não posso morrer. Não posso, de jeito nenhum. Eu não vou fazer nada que seja, muito perigoso. Então, vou encher a cara e voltar dirigindo. Não, porque eu posso morrer, né? Então, eu lembro de ter essa responsabilidade. Mesmo fazendo uma coisa que eu sabia que não era legal. Mãe, tá bom, tá? Já sou mãe agora. Mas, que na época, eu tinha a noção de que eu precisava me manter viva. Porque senão minha mãe ia ficar muito Sua brava. mãe ia te matar se você morresse. Muito brava. Então, eu acho que é muito essa questão de, a superproteção me fez também mentir em alguns momentos para conseguir fazer algumas coisas, mas que também essa noção de que, minha vida vale e porque essas pessoas estão aqui cuidando de mim, porque ela tentava explicar, ela falava, sabe por que eu faço isso? Porque eu te amo, eu não quero que você morra. E eu falava, entendi, né? Faz sentido. Só não pode morrer. Só não morre. E essa coisa de nascer um filho, nasceu a sensação de que eu não posso morrer, é muito real, né? Não, beleza, agora... Vamos pular de paraquedas? Não, vai que não abre. E aí, é 24 horas. É 24 horas esse pensamento, né? Total. Você pega o Uber, às vezes o cara dá fala, meu Deus, às vezes eu sempre brinco, falo, moça, eu tenho 3 filhos, não corre não. Eu sempre falo isso. Não dá pra morrer assim de bobagem. Não, de jeito nenhum. Acho que são muitas camadas de medo, né? Acho que a gente vai encerrando aqui com essa... Eu aprendi muito. Aliás, é muito bom esse programa que a gente aprende, pega perspectivas muito diferentes, assim. A Carol trouxe aqui uma serenidade, assim... Que a gente precisa pegar um pouco. Deixa eu ver se encostei. Pega. Pega pra falar, né? Em casa acham que eu sou meio maluca. De jeito nenhum. Eu acho que é mais um estilo mesmo, né? De maternária, que a gente precisa também equilibrar. Eu acho que, né? Trazer um pouco. Em alguns momentos a gente vai ser mais protetora. Em outros a gente sabe que tá controlado ali o risco e dá pra relaxar. A gente vai tendo equilíbrio, né? Eu adorei, aprendi muito. Dava pra ficar mais 2 horas aqui. Aí você pode ter mais 2 filhos, porque às vezes quem tem 3, é por isso que a gente é mais assim, entendeu? Olha ela! Joga essa palavra pra ela. Não, gente, tô de boa, Deus me livre. Vai que, exatamente, né? A gente, na verdade, só, pra não ter filho é só tirando o útero, já entendi isso. Não tem o que aconteça, que se for pra você, vai ser, gente. Com DIU, sem DIU. Não, tem sempre a probabilidade. Alguém tem que ser aquela estatística, entendeu? Não, sempre tem, né? E, costuma ser o 4º, 5º filho a probabilidade. Você fala, coitadinho. Mas eu queria agradecer muito por vocês abrirem aqui, contarem um pouco, né? Enfim, da intimidade também, né? Dessa educação, dessa criação. Eu amei, aprendi. E vamos lá, cheias de coragem. Tem que ter coragem, gente. Obrigada. Foi ótimo, super obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pela presença, agradeço. pelo muito tempo. Obrigada pelo convite. Enfim, gente, esse é mais um episódio do Na Volta a Gente Compra. Pra você que ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá, @navoltapod. E isso, TikTok, Instagram, todos os lugares, YouTube. Segue lá, dá um like, se inscreva aqui. Aqui você tem informação, tem conversa sincera, é disso que se trata. Muito obrigada, um beijo, até a próxima.